reviravolta, que torna a leitura muito instigante. A cada capítulo você se depara assim, com uma desconstrução de tudo aquilo que você achava que ia acontecer e a autora, né, a Isabelle, te traz coisas bem novas. Então é essa surpresa, né? Esse elemento surpresa que a cada trechinho do livro vai costurando e depois você vai vendo que nada daquilo é gratuito, tudo vai ter uma relação, tudo vai ter um desfecho bem emocionante, assim. Então, o livro Juízo é uma narrativa que eu entendi praticamente que fala sobre sonhos e lutar para realizar esses sonhos. Mas ao mesmo tempo, e isso é muito importante para o arco da narrativa, que é a defesa de valores, né, de ir atrás do que é o certo, né, que esses sonhos são realizados se você luta pelo que é o certo mesmo, e de ter bem definidos seus valores éticos, sobretudo o senso de justiça, né, que ter coragem para defender. Que o motivo foi justamente são essas reviravoltas, porque você vai acompanhando e você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens que são apresentados e você fica pensando, meu Deus, quando é que eles vão se unir, quando é que vai ter essa relação entre eles, né? Você fica conhecendo, por exemplo, você começa a narrativa com a história da Eduarda. Aí depois você é apresentada a história da Joana. Depois, nossa, mas quando é que elas vão se unir? E assim com outros, né? Como Ferdinand e tantos outros. E você vai lendo, e esse encontro entre eles é muito interessante. Só posso dizer o seguinte, que o livro narra a história da Eduarda e a luta dela para realizar os seus sonhos, seguindo os seus valores, que a Eduarda é uma menina que tem valores assim muito bem definidos, um senso de justiça muito forte, um senso crítico muito forte. E tudo isso. Mas falar mais é spoiler, porque como cada momento você tem uma surpresa com a narrativa, se eu for falar mais do que isso, né, não é que vai perder a graça, porque o livro vai valer a pena de ser lido, mas mesmo assim é bom pro leitor ter uma surpresa. E justamente isso, que o livro vai abordar diversas temáticas super importantes, além, né, dessa luta da personagem para realizar seu sonho, super embasada com seu senso ético e moral. Que o livro vai falar, entre outras coisas, sobre pessoas que têm a possibilidade de modificar, né? Que ninguém é mal sempre, ninguém é bom sempre. Então, o livro demonstra um determinado personagem que começa de uma maneira meio... um personagem meio complicadinho e depois ele tem uma certa redenção. O livro fala sobre coragem, sobre honestidade, sobre o valor da verdade, que ela sempre vai aparecer, não importa o que aconteça, né? E outra coisa que é muito interessante, que apesar de você às vezes estar com uma boa intenção de esconder determinada coisa, mas uma hora a verdade vai aparecer, então a verdade vai ser sempre a melhor opção, sempre. Outra coisa, é que o livro fala de muita coisa. O livro fala sobre justiça, né? Pelo pra cá, acho que a temática principal do livro vai ser o senso de justiça, seja ela qual for, seja a institucional, né, nos tribunais, mas a justiça do dia a dia, né? De você perceber o que o outro faz, vai ter uma explicação e correr atrás, de saber o que está acontecendo, que cada um tem um porquê de fazer determinadas coisas. Assim, em termos narrativos, o encontro desses personagens que são apresentados esse caminho que eles fazem, né? Que todos eles vão se cruzar de certa forma, é bastante interessante, vale a pena ser lido por causa disso. Fora as mensagens, né? Tem algumas frases muito bonitas, né? De reflexões mesmo sobre a vida, sobre relações humanas, sobre convívio em sociedade, que são permeadas, né, nos diálogos dos personagens, que também são incríveis, assim, que você lê e fala, te tocam, assim, te fazem pensar bastante. E acho que o ponto forte também do livro é isso, né? Te gerar várias reflexões a todo momento sobre diversos temas, né? Eu acho que a Isabelle conseguiu colocar num livro de 200 e poucas páginas uma série de assuntos super importantes. Então a gente pode ler esse livro pensando em vários problemas sociais, além de ser super divertido, né? Uma leitura divertida, que você vai se envolvendo com os personagens e vai se deliciando com essa lendo hoje, principalmente quando a gente percebe um judiciário não tão imparcial como deveria ser, não tão justo como deveria ser, e que privilegia certos setores da sociedade. Caso da Eduarda, assim, que logo nessa narrativa ela quer se tornar juíza justamente para que os ricos da região que mandam, são extremamente violentos com a população, respondam pelos seus atos.
E o que a gente vê é isso, assim, eu vou generalizar dizendo que é no mundo, mas assim, a gente percebe isso no Brasil, que é a realidade que a gente conhece mais de perto, que certas classes sociais só que recebem penas, né, que são penalizadas pela justiça, principalmente pessoas pobres, né? A gente vê um genocídio da população negra, por exemplo, por causa disso, que é um poder judiciário que não é tão imparcial assim. E é isso. E eu acho que o livro faz justamente pra gente pensar nisso, né? Que é uma personagem que tem esse senso de justiça muito forte e que ela privilegia o que é certo. Então, não, doa quem doer, né? Se a pessoa, não importa que classe social, quem seja aquela pessoa, ela vai ter a coragem de enfrentar para que esses desmandos do poder continuem. E o que a gente percebe seria o ideal, né? E é uma personagem, né? O ideal seria que isso permeasse todo o nosso sistema. Aí não é só jurídico, né? A gente coloca no jurídico porque, né, como o próprio livro fala sobre isso, né? A personagem é uma juíza. Mas permeando as nossas relações humanas mesmo, né? Porque a gente tem tendência, né, de privilegiar alguém em detrimento da outra e às vezes essas relações não são muito bacanas. Acredito muito no que aconteceu na história, né? E eu acho importante pensar nisso também. Eu acho que permeia a história com mais essas reflexões que são importantes, né? Saber que na vida da gente nada acontece por acaso, que a morte não é o fim e que a gente não está aqui. As nossas relações humanas não são fortalecidas de forma à revelia, né? Sempre tem uma construção. E que ser bom, né, vai ter suas consequências para sempre. Personagens e por isso você lê eles até o final. Que a surpresa vai ser boa.